Boa noite. Aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra A Evangelização no Mais Além, do Espírito Lúcio de Abreu, pela mediunidade de Janaína Farias. Na noite de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 17, que é o último capítulo do livro, Renovando-nos no Trabalho. Nós vamos pedir à nossa companheira Vânia para fazer a leitura inicial. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Baccelli, de Irmão José. Ecoará para sempre. Terás uma vida brilhante, mas passarás. Passarás como aqueles que vivem na obscuridade. Como tantos outros, serás esquecido pelo que foste, e o teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que os imortalizasse no mundo. Sim, porquanto, após a morte do corpo, os homens continuam a viver na terra somente através daquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. O que fizeres de bom ecoará para sempre. Mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E, onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras hão de sobreviver contigo, nas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão, eternidade afora, o sim de tua passagem pela terra. E assim seja. Marta faz para a gente nossa oração. Amado Mestre Jesus, profundamente agradecidos estamos no dia de hoje, Senhor, por chegarmos ao final desse estudo, dessa obra tão significativa para todos nós, e ver o quanto podemos aprender no estudo dessa obra, o quanto podemos compreender a dimensão espiritual do trabalho da evangelização na casa espírita. Um trabalho de rede, um trabalho feito com múltiplas mãos, pensamentos e corações que se unem para colaborar com aqueles que evangelizam encarnados aqui na Terra. Através da experiência da Aninha, Senhor, podemos aprender muito, podemos observar muito e trazer essas reflexões para a nossa prática cotidiana, compreendendo o quanto ainda precisamos avançar na tarefa evangelizadora, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, que o Senhor mesmo nos recomendou. Abençoa-nos nessa noite, abençoa as nossas reflexões do dia de hoje, e que carreguemos a partir de agora todo esse cabedal de informações e de reflexões, inserindo no nosso dia a dia da evangelização. Abençoa os nossos companheiros que estão aqui agora conosco, aqueles que assistirão depois pelo YouTube. Envolva, Senhor, as casas espíritas de Campos e região que têm evangelização de infância, de juventude e de família. E que outras que ainda não têm possam, com o tempo, estabelecer
essa tarefa tão importante, especialmente nesse tempo de transição para a regeneração. Guarda-nos, guarda-nos no teu imenso amor e abençoa o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, Sabrina chegando aí também. E aqui estamos nós, no capítulo 17. E o título, ele já é interessante, né? Renovando-nos no trabalho. Quando a gente olha esse título, o que vem à nossa mente, pessoal? Já pelo título. Já fazer um trabalho diferente com o aprendizado que foi feito durante todo o estudo. O trabalho já não vai ser o mesmo. As técnicas não vão ser as mesmas, a didática já vai estar modificada. É o que eu entendo. É uma Perfeito. renovação mesmo. Uma renovação. Porque se a gente fica no trabalho, sempre do mesmo jeito, cumprindo uma mesma rotina, a gente pode cair num automatismo. E a gente percebe que, mais do que nunca, nesse momento que nós vivemos na Terra, eu canso de ouvir de professores da rede comum de ensino, ou mesmo da evangelização de infância e juventude, que as crianças e os jovens estão diferentes. Quem trabalha há muito tempo, né, com crianças e jovens, falam muito sobre isso, dessas características que eles apresentam hoje, né? Então, se eles estão modificados, as metodologias não podem ser as mesmas. É preciso a gente avançar para que a gente possa chegar a esses corações. E aí eu não me canso de lembrar daquele item da Gênesis, capítulo 18, que traz para a gente aquela colocação que avançamos muito na intelectualidade, na ciência, e que agora é hora de avançar nos sentimentos. Então, isso traz para a gente uma reflexão muito importante, que nós não podemos ser conteudistas. Ah, eu planejei esse monte de coisa aqui e eu tenho que cumprir esse planejamento, esses conteúdos, né? Então, a gente vê que há de ter, na ação evangelizadora, mais sensibilidade, né? Se alguém quiser me interromper, pessoal, é só falar, tá? E aí a gente vai para o livro, lembrando, né, o caso do marido da evangelizadora, e na hora da oração de Marta, Marta usou a palavra rede, né? E a gente viu no livro a ação da equipe espiritual, que era uma verdadeira rede, né? No atendimento a encarnados e desencarnados. E a gente discutiu muito ao longo desse estudo de como que a casa espírita tem que trabalhar integrada em suas várias áreas. A gente falou isso muitas vezes, né? A área da infância e juventude, ela não está estanque. Ela tem que estar conectada com as outras áreas da casa, seja o acolhimento espiritual, né, recepção, mediúnica, parte social, enfim, toda a casa tem que estar muito integrada. As pessoas têm que saber que público é esse que nós estamos atendendo. E ele foi vitimado, né, por moléstia decorrente dos excessos da ingestão de álcool, que o prendeu ao leito por algum tempo, tirando-o
do ciclo de sua vivência cotidiana. Então, até essa doença dele acaba sendo providencial para ele ganhar um tempo de reflexão, para que ele se fortaleça para superar, para se tratar da doença que é o alcoolismo. E estamos aí nesse capítulo final, finalizando o estágio de Aninha, com outros tantos casos trabalhados na mesma característica. Reunimos-nos em Semeador para uma nova série de palestras. Então, a gente viu a menina Aninha sendo acompanhada pelo Lúcio, ela estudando, né? Ela observando, ela aprendendo no trabalho. Estágio, eu sempre achei estágio uma coisa muito enriquecedora. Eu nunca fiz estágio fazer por fazer. Eu sempre procurava no estágio estar aprendendo, estar com um olhar atento ao que acontecia com o profissional que estava ali agindo, para que eu pudesse, até mesmo, se tivesse alguma crítica àquilo que eu estava vendo, eu fazer a minha análise para que eu pudesse fazer de uma forma diferente. Mas a observação das pessoas que estão na ação, que estão no trabalho, é muito importante para nós. E o livro traz isso, né? Desse preparo da equipe através de capacitações. Fica muito claro para nós a espiritualidade cuidando de capacitar as equipes. Tipo a gente vê no livro Os Mensageiros, né, gente? Aquelas pessoas levam anos lá se preparando para ser dialogador, para ser médium, para ser trabalhador da casa espírita. E não é diferente no campo da evangelização. E aí, ele diz aqui: participaríamos de um ciclo especial de estudos em que teríamos a honra de receber convidados de esferas mais elevadas de trabalho para nos auxiliar em nossas tarefas. E uma das palestras seria do Bezerra, e ele diz que, como observamos das anotações que aqui grafamos, apesar de já ligado às esferas superiores de evolução, não nega a assistência aos irmãos de caminhada na Terra. Então, a gente observa que, assim como nós temos os congressos, temos os seminários, que nos capacitam para o trabalho, eles lá, muito mais preparados, com uma visão muito mais ampla, eles estão sempre se preparando para o trabalho, né? Isso é muito interessante da gente observar. E olha a palestra do Bezerra. Ele falou sobre a excelência do Evangelho como terapia de cura integral do ser. E ele vai fazer uma prece ao final da palestra, muito linda. Ele disse que não foi possível a notação integral das palavras usadas pelo amigo, mas que fez alguns registros. Até aí, alguém quer colocar alguma coisa? Está muito claro. Alguém gostaria de fazer para a gente a leitura da prece dele? Eu achei tão bonita. Vamos alguém fazer a leitura? Quer que eu faça? Faz. Porque ela está muito bonita para a gente sentir. Senhor Jesus, amigo de nossas vidas, mestre de nossas realizações, dirigimo-nos a Ti
com a pretensão de alcançarmos no éter nossos melhores pensamentos de paz e boa vontade em prol do sublime trabalho com que nos honraste a caminhada. Reconhecemos, Mestre, que pouco temos a oferecer a tão grande empreendimento, mas sabemos que tu, naquele ainda incompreendido fenômeno para nossas mentes simplórias, tomaste os 5 pães e os 2 peixinhos e os multiplicaste de maneira a saciar a multidão. Pode continuar. O que não farás então por nós, ó Senhor de nossas vidas? O que não farás com o grão de nossa vontade, mesmo ainda vacilante? Mestre, não desdenharemos a oportunidade de participar contigo deste momento luminífero e empenhamos aqui, com o pouco da nossa capacidade, as nossas melhores energias em favor do trabalho que nos eleva, pois muito te amamos. Pode prosseguir. Vou prosseguindo. Dá-nos a honra de experienciar teus ensinamentos nas oportunidades diárias. Auxilia-nos, Jesus, a lembrar-te as doces palavras nos momentos de tribulações, de maneira que a coragem e a perseverança nos marquem todos os passos da caminhada. Ansiamos, ó Cordeiro Imaculado do Pai, a comunhão contigo, saudosos que estamos da tua presença em nossos atos. Sendo assim, te imploramos, fica conosco, hoje e sempre, assim seja. Linda, né? Prece comovedora, né? Linda, linda. E aí, olha a pergunta, né, gente? Ele pegou lá, né, os peixes e os pães, saciou a multidão. O que não farás com o grão de nossa vontade, mesmo ainda vacilante? O que que vocês sentiram? O que que vocês perceberam com essa frase? Porque a vontade é muito importante, né? Você ter vontade de algo, né? Vontade de se dedicar a algo. Mas se você tem uma mínima vontade, né? Já você é como é uma semente de mostarda. Ela, ela pode progredir, ela pode florescer, pode desenvolver. Então, essa vontade vacilante, né, que ele fala, às vezes, eu estou com uma vontade disso, mas não sai daquilo, né? Mas se você tem, eu tô com vontade, mas se você, mesmo pequena, mesmo ainda duvidosa, você tendo fé, você vai conseguir. Estou eu aqui trabalhando de novo. É isso aí. Porque a vontade, como diz Leon Denis, né, ela é a alavanca Ela é a alavanca. para você realizar, É né, o seu verdade. potencial, né? Então, mesmo que seja pequititinha, você vai começando, Vai, aquilo vai ganhando corpo, vai se tornando uma vai vontade mais robusta, não é isso? germinando, vai crescendo, Vai crescendo. né? É a questão do exercício, né, gente? É o Isso. fazer, é o tomar É, gosto, né, pelas é. coisas, e é lógico que com o apoio da espiritualidade
que fica evidente nesse livro, né? É, Você tendo a, pode realizar tendo a muitas coisas. certeza da presença deles, né? Nos auxiliando, no nosso empenho de crescer, essa vontade se torna grande, não Exatamente. é isso? É não sentar à beira do caminho, né, gente? É, E, não. e aí a gente vai ver agora, seguir, a Aninha, né, querendo saber se tudo isso que ela observou, né, esse auxílio a todos, né, a família, a evangelizadora, todos os envolvidos nas questões que ela estava acompanhando, se é sempre assim, se essas providências são tomadas para com todos os envolvidos no trabalho. Por quê? Na nossa casa, por exemplo, quantos evangelizadores nós temos? Quantas crianças nós temos? Quantas famílias nós temos ali? Todos vão receber assistência? Claro, minha filha. E não poderia ser diferente. Não há privilégios, né? Não é umzinho que vai ser auxiliar. Ah, aquele ali que vai. Não. Houve necessidade, o auxílio chega. Mas aí ela diz: mas notei uma rede tão minuciosa de atendimento que fico pensando se existem mesmo em nosso plano trabalhadores suficientes para todos os casos. Aí ela vai entrar em um tema que hoje está presente nas casas espíritas, que é a falta de trabalhadores. Não é isso que a gente ouve? Ah, mas está faltando trabalhadores. Como que nós vamos fazer? Como que vão motivar as pessoas? Pessoas com problemas de saúde, problemas, às vezes porque estão estudando, enfim, N coisas. Mas como que a gente bota o trabalho para frente? E ela vendo aquilo tudo, como que nós vamos ter pessoas para ajudar nessas situações todas? Aí ele vai dizer: compreendo o questionamento, nobre amiga, e posso presumir que ele se deve à constante falta de trabalhadores encarnados com que estamos acostumados a lidar nas tarefas terrenas. Mas, na verdade, estamos viciados a medir os recursos pela prática, nada prática das engrenagens humanas. Medimos números, valores monetários e questões burocráticas, quando Jesus utiliza recursos muito mais eficientes. Quer dizer, não há uma preocupação aqui se eu tenho 30 trabalhadores, 40. Até porque você pode ter um monte de gente e a coisa não funcionar, e você pode ter um grupo menor, comprometido, que vai botar o trabalho para frente, com as devidas adaptações. Não é isso, gente? Que a gente observa. E, e eu vou falar e depois eu gostaria que vocês falassem. E a gente vai observando que o trabalho bem planejado, ele vai contaminando, chamando, contaminando aí no bom sentido, né? Chamando outras pessoas para o trabalho, não é assim? É ou não é? Vai empolgando, né? Vai empolgando. Nessa coisa minha, eu converso com muita gente, né? De várias casas espíritas. E aí a gente vai vendo, olha, Thaís, agora aconteceu isso assim, assim. Deu certo, né? A gente fez lá isso assim, conta. Quantas coisas positivas, né? Eu falava até com o Marco esses dias, né, sobre isso. Quantas coisas positivas a gente está vendo acontecer? Muitas pessoas, pessoal, muitas, com sacrifício, com equipe pequena, sim,
Marta, por exemplo, a equipe dela anda crescendo, né, Marta? Eu tenho observado nas coisas que você vai compartilhando, né? Os projetos acontecendo. Tem as dificuldades? Tem, mas as coisas acontecendo. Fala um pouquinho para a Eu, gente do eu queria projeto que falar um vocês fizeram. pouquinho, assim, porque, na verdade, o que que eu tenho aprendido? Ah, Desculpem, as dificuldades existem, sim. Só que a gente não pode permitir que elas nos paralisem. Porque, por perfeito. exemplo, né, citando assim o tempo mais recente que a gente viveu, pandemia, que foi aquele, né, um momento difícil para toda a humanidade, para todos nós. E em questão do trabalho na casa espírita, que a gente teve que migrar para o virtual, o trabalho aconteceu, né? Quando a gente voltou da pandemia, houve um certo choque de realidade, porque muita gente não retornou ao presencial em 2022. E aí, qual foi o sentimento que primeiro veio na gente? De uma certa Frustração. tristeza, uma certa decepção, né? Questionando por que que fulano não voltou, por que que Beltrano não voltou. E aí eu percebi que 2022 foi um ano assim, em que a gente voltou meio capenga. Mas quando chegou 2023, eu particularmente me dei conta que não adiantava mais ficar lamentando pelos que não tinham voltado, reclamando do que não tinha, e sim trabalhar com o que a gente tinha naquele momento. E aí passou 23, 24, 24, eu percebi que as coisas começaram a melhorar em termos de, não de novos trabalhadores, mas de chegada de pessoas novas à casa espírita, tanto na palestra pública quanto na evangelização de infância, mocidade e grupo de pais, né, lá no Joana d'Arc, que é o grupo de domingo. E 2025 isso está claríssimo, muito claro. E pessoas chegando, eu tenho percebido pessoas chegando, famílias chegando e assim, animadas, querendo conhecer a doutrina, querendo trazer os filhos. Então, disso tudo aí, é o que eu falei no início, fica uma grande lição. As dificuldades aconteceram, acontecem, continuarão acontecendo, que como ele fala aqui, a gente mede o recurso pela prática da engrenagem humana, números, valores, questões burocráticas. Nosso padrão de medida é esse, mas a gente não permitir que isso nos paralise. E aí a Daísa pediu para falar um pouco, né? A gente realizou agora lá em maio, né? O nosso 14º encontro da família, que começou pequenininho, nem foi o mês todo quando nós começamos. Mas devagarzinho, a gente está chegando ao 14º, ano que vem já é o 15, e vem num crescendo. E esse ano a gente conseguiu duas coisas muito interessantes, que foi o encerramento, que foi fazer um passeio de encerramento na mini fazendinha. Levamos 110 pessoas efetivamente foram à mini fazendinha, eu já calculei aqui essa semana, com muita mobilização, né, todo mundo ajudando, um grupo pequeno de pessoas trabalhando, mas muito firme em realizar as tarefas. A gente teve muito apoio das famílias, das pessoas, e foi um momento, é difícil até encontrar palavras, que foi um momento, acho que uma palavra assim, resume tudo, feliz. Foi um momento feliz que a gente viveu. As pessoas muito felizes, as famílias, as pessoas de todas as idades felizes, e com algo muito importante, que a gente conseguiu levar as nossas famílias assistidas. Praticamente todas as pessoas, quase 40 pessoas foram, entre jovens e mães e avós, tias. Isso para mim foi muito especial, foi um ganho importante da gente fazer essa união, né, de crianças, jovens e famílias que frequentam a casa, né? Algo que a gente ainda precisa avançar, mas acho que foi um grande acontecimento, vou colocar assim. E domingo a gente conseguiu fazer uma roda de conversa simples, singela, com pessoas da casa mesmo, conduzindo, sobre a minissérie Adolescência, que eu acredito que vai ser o começo de um trabalho específico com família, Aí, ó. entendeu? Então, quando a gente não parou ainda para fazer a avaliação, estou falando de algumas coisas aqui. Então, as coisas estão avançando sim. Quando a gente não para, não se detém com as dificuldades.
Assim, se eu for falar da minha experiência de evangelização de trabalho em casa espírita, desde que eu me entendo como, como trabalhador, as dificuldades sempre existiram. Sempre existiram e são praticamente as mesmas. Falta de trabalhador não é uma coisa de agora, né, Adaísa? Sempre existiu. Crianças que somem, Que aí você fica somem, um né? E pouquinho as agora a gente está crianças. assim, uma turma de segundo e terceiro ciclo que eu trabalho no domingo, que ano passado eu tinha um, nenhum, dois, três, o máximo era quatro. Esse ano a gente chegou a ter 12. A nossa média é de 9, 10 toda semana. E a gente chegou no dia do livro a ter 12 crianças, que são de 9 a 12 anos. Quer dizer, está florescendo. Então vamos investir nesse florescimento, buscar fazer o melhor com esse que estão. A gente está com um Exato. númerozinho legal. Então, é isso daí. A gente seguir em frente, vencer os obstáculos. Esse livro aqui, ele deixa para a gente uma grande lição, um grande aprendizado. E, como eu falei na minha prece, que a gente possa levar esse aprendizado agora para o nosso trabalho da Casa Espírita. Esse é o propósito dos estudos, né? Não foi um estudo Perfeito, perfeito. intelectualizado, não é isso. É a gente É trazer as para nossas aplicar, né? vivências. Exatamente. E agora a gente já vai, né, no decorrer do curso, a gente já foi, a gente já não é mais o mesmo. Eu percebo isso. Depois de cada estudo, a gente já não é mais o mesmo. Que agora a gente leve todo esse conhecimento, possa compartilhar nas nossas casas e que a gente leve isso aqui para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, né? Então, quando E a aí, gente vê, quando. só finalizando, Não, Adaís, quando a fala, gente vê um Bezerra de Menezes, um espírito de escola, né? Nessa tarefa aqui, a gente parece uma coisa assim tão simples, né? E a gente saber que esses espíritos de escola estão também fazendo parte dessa rede de atendimento. Então, olha que coisa linda. Exemplo para a gente. e você falou aí de fazer coisas diferentes, né? Na sua exposição está presente a saída da casa, integra, que isso também é uma grande sacada hoje em dia. Integrar crianças, jovens e famílias, adultos. Porque a gente não quer a coisa funcionando de forma integrada. Então, quando você propõe uma tarefa desse tipo, um projeto desse tipo, você está colocando na prática o que a gente anda falando, que não é evangelização só da criança ou só do jovem, é evangelização da família, né? E aí, ele vai falar: acredite, filha, nunca faltam recursos para o bem em nenhum dos planos da vida. Se os amigos encarnados tivessem real noção disso, se empenhariam mais em promover a capacitação dos companheiros de caminhada. Olha só isso aí, hein? Não há falta de trabalhadores, pois Jesus os envia aos milhares. Faltam no plano físico preparação, esclarecimento, objetividade de quem busca e comprometimento de quem é chamado. Olha só. Em nosso plano de ação, onde as ilusões da matéria não persistem por muito tempo, temos maiores facilidades quanto a esse direcionamento. Isso faz a equipe parecer maior, quando, na verdade, é apenas mais organizada e eficiente. Então, gente, se você tem três, mais três envolvidos, é como se fosse 10. Não é verdade? Aquilo multiplica, Vânia, isso mesmo. E olha isso aqui. Faltam no plano físico preparação, esclarecimento, objetividade. Muitas vezes falta acolhimento para você ter mais trabalhadores, valorizar as pessoas com os seus potenciais, chamá-las para aquilo que tem a ver com elas.
tentar perceber quais são essas características dos trabalhadores. Ah, aquele trabalhador ali, não dá para ele ir para a salinha com as crianças. Ah, mas ele é muito bom em decoração, em desenho, coisas de artes plásticas. Ah, que beleza, ele pode estar ajudando nesse momento de cenário, de preparação de uma festa. Ah, aquele outro tem jeito com comida, alguma coisa de lanche que se vai preparar. Valoriza essa pessoa. Quer dizer, vai vendo onde que ela se encaixa melhor e vai atraindo, ó, fulano. A gente está precisando de você aqui. Às vezes, até mesmo a segurança da casa, né? Porque dia de evangelização você tem que ter muito cuidado com o portão da casa espírita, porque envolve criança, é segurança, é outro trabalho. Então, olha quanta coisa pode ter no campo da evangelização. Não só quem vai estar atuando como um evangelizador, ministrando os encontros. Mas você tem outras tarefas, né? Até mesmo para conversar com a criança sozinha, que às vezes a criança precisa disso, e tem pessoas que têm habilidades nesse atendimento. Inclusive, gente, eu vou depois postar o novo livrinho do acolhimento espiritual, tá? Que já sofreu as reformulações. Vou botar para vocês. E agora tem o atendimento à criança, ao jovem e ao idoso no documento. Então, a equipe ela pode parecer grande sem ser, em números, vamos dizer assim. Mas o compromisso, o envolvimento é tão grande que parece que somos 10, quando na verdade às vezes somos 3. Né? A gente vê isso no canto coral, né, mãe? Você pode ter um coral que não seja com 50 vozes, mas se você tem 20 vozes afinadas, dá conta do recado. Dá. Não precisa ter 50. Não. Você com Pode ter 20, menos, um grupo bem pequeno. de 15, né? Como nós já tivemos, né? Nosso coral bem Dá, pequeno, mas bem já. pequeno. Nosso coral já foi grande, ficou pequeno e agora está crescendo de novo, graças a Deus, né? Pois é. É. Mas aí tem a palavrinha aqui, ó, organização. Se a gente tem o nosso trabalho organizado, compromisso com a assiduidade, com o horário, tudo isso fala do nosso trabalho. Se eu chego, Disciplina. disciplina, se eu chego, o trabalho é para começar 9, mas eu chego 9h30. Esse é um fator que quando eu dava aula, a gente tinha muita dificuldade com isso. Porque as crianças dependem que os pais levem, né? Então, às vezes a criança chega atrasada, mas é, ela tem que ser levada pelos pais. A gente pede, mas sempre tem aquele problema, né? Exato. Acho que eu acredito até que isso aconteça em muitos lugares, esse tipo de Sim, coisa. sim. Mas a gente tem que ir firmando a questão do horário. É, Grupo de estudo que eu coordeno, por exemplo, e é tudo, horário para começar e eu horário para tenho, terminar. eu tenho horário para começar. Eu não confio, porque fulano não chegou, não. Vamos embora. A espiritualidade está ali com a gente, né? Então E a gente tem que respeitar, né? não pode fazer de qualquer jeito a bambu, né? E aqui a Aninha vai colocar em todo o nosso trabalho de observação, enquanto as tarefas eram realizadas, vimos diversos evangelizadores encarnados tomados por inquietações que conhecemos bem. Eram dúvidas quanto ao próprio valor dentro do trabalho com Jesus, desânimos decorrentes das dificuldades de convivência na equipe, insatisfação com o posicionamento das lideranças em geral,
falta de ânimo com as dificuldades naturais da tarefa, tais como um horário propício, condições materiais e outros desajustes. Então, essa coisa da pessoa, muitas vezes, não vê o valor que tem no trabalho que está realizando. E qualquer dificuldade que tenha, aquilo, ah, não vou prosseguir nisso, não. Não vou continuar, não. Porque não tem isso, porque não tem aquilo outro. As condições materiais não são as ideais. A liderança está fazendo cobranças que, de repente, eu não estou afim. Se a gente se fixar nessas coisas, a gente não caminha. A gente não caminha. Porque a gente fica ali envolvido com isso, que vai tirando o nosso ânimo, nosso entusiasmo e o desânimo, gente. É um dos piores inimigos que nós podemos ter. Eu não tenho dúvida disso. Quando ele invade a nossa alma, fica muito difícil da gente prosseguir no trabalho. Aí ela diz assim: fico um pouco apreensiva diante de um quadro que parece se repetir em todos os tempos. O que o senhor me diz a respeito? Porque não é meio assim, gente? Tipo a parábola do semeador. Começa aquele horroroso, daqui a pouco é pedregulho, não há desenvolvimento, ou então é espinheiro, vem abafando e a sementinha não prolifera. Não é isso? Mas chega Então, uma hora, mas eu chega posso. uma hora que E encontra tem. uma terra fértil. Enquanto a terra fértil, a coisa vai para frente. É para frente. Exatamente. Ó, a gente, por exemplo, nesse grupo de estudo, quando a gente começou, vocês lembram Lembra, Thaisa? que a fila tinha 60 pessoas, uma coisa Muita assim, ou gente, até mais. Nós, no final uma das contas, somos esses empolgação. aqui, ó. Tá faltando umas 2 ou 3 pessoas que estiveram mais com a gente. Mas aí, interessante, eu vou lá no canal do YouTube e tem muitas visualizações. Às vezes é pelo horário, deixa para depois, esquece, não sei. Mas e se nós tivéssemos parado? Ah, só tem 3 ou 4 pessoas, não vamos Não, fazer, não. não, a gente não está fazendo também só para os encarnados, Mas se a gente tivesse entrado nessa, então vale né? a pena isso não. Desencarnado precisa desse trabalho. E nós que estamos aqui, né? E nós, principalmente. Estamos aqui. Né, É, Sabrina e Eliseu? Sabrina e Eliseu também, ó, presenças aqui, ó. Ah, com certeza. Você quer falar alguma coisa do capítulo, Sabrina? Não, eu estou bem reflexiva aqui. A oração muito bonita. E é o que eu falei quando eu li esse livro, né? Eu não sabia a dimensão da ajuda que a gente recebia da espiritualidade para fazer esse trabalho, né? Eu não tinha mesmo noção. Depois que eu li esse livro, eu falei, gente, a gente é preparado, né? A gente se compromete antes de vir aqui para poder fazer esse trabalho. E tem uma equipe por trás nos ajudando na espiritualidade. Quer dizer, eu já sabia, né, que a espiritualidade ajuda todos os trabalhadores da casa, mas eu não sabia a dimensão, né, disso. Então, é uma coisa assim para a gente refletir e da importância desse trabalho, né, também, do quanto a gente é assessorado ali por trás. E eu não tinha essa noção. Então, é uma coisa muito, Na verdade, muito sabendo, bonita. ninguém tinha essa noção, nós também Tinha não. não.
Esse, Eu tomei um susto quando eu li esse livro, assim, achei ótimo, maravilhoso, mas eu tomei um susto, falei, nossa, é, é isso tudo, e eu acho um dos trabalhos mais importantes da Casa Espírita. Eu eu acho que se também, todo mundo, eu também não todo, tenho dúvida disso. todo mundo, gente, vocês têm noção, assim, se todo mundo fosse evangelizado direitinho, se levasse essas lições, né, para o coração, não existiria, né, o trabalho mediúnico ali de desobsessão, não existe, né? Eu acho que é o trabalho mais importante da Casa Espírita em si. Vai das causas, né, Sabrina? É exatamente isso, entendeu? E eu vi uma entrevista com um rapaz, ele até faz humor, né? Humor espírita, é Léo Ritter, se não me engano. Ah, Eu sigo ele. Deve E ser dos da luz, né? deve ser ele Amigos da Luz, fez, ele fez uma entrevista num podcast aí que ele falou que a evangelização espírita foi essencial para a vida dele, que muitas coisas que ele não fez de errar, que ele evitou de fazer errado na vida, foi lembrando das aulas, poxa, não posso xingar, não posso fazer isso, muitas coisas ele deixou de fazer de errado por conta da evangelização espírita. E aquilo me tocou, sabe? Aquilo ali, eu falei, poxa, olha só a importância disso. Então, é um dos trabalhos mais importantes, eu considero. eu não E tenho ver toda dúvida essa também. assistência é bem emocionante. Aí ele vai responder a ela, uma resposta também muito bonita. O que podemos dizer? Jesus, quando quis alimentar uma multidão que o ouvia há 3 dias, sem comer, pediu auxílio aos apóstolos, mas os ouviu ponderar sobre a proximidade do deserto, o local das pregações. Assim somos nós, que ainda não nos condicionamos a visualizar que também do outro lado o mar está perto. Tais inquietações que nos visitam demonstram a nossa inexperiência. Toda equipe humana está sujeita a padecer com as dificuldades individuais que lhe surgem, mas nada que a compreensão cristã não harmonize. Se os amigos encarnados se dedicassem a menos a assinalar e comentar os defeitos de convivência e mais a perdoar e silenciar, não existiriam angústias tão grandes advindas de questões tão comezinhas. Quer dizer, na verdade, a gente perde muito tempo com as inquietações, né, gente? Com os falatórios. Emmanuel tem até uma página chamada Falatórios. E você gasta sua energia, muitas vezes, nesses comentários que te desanimam, que tiram a sua energia e que prejudicam o andamento do trabalho. Quanto às lideranças, também é uma questão de caridade nas relações. As dúvidas são sanadas com o interesse pelo estudo. O desânimo é vencido pela fé raciocinada nos postulados doutrinários e pela confiança no amparo de Deus. Olha a importância do estudo, gente. O estudo é importantíssimo, porque a Exatamente. gente, com estudo, a espiritualidade, ela pode lançar mão disso, né? Ela lança a mão do seu estudo para que você possa seguir da sua aula. Você preparou sua aula, então você tem aquele material estudado, entendido. Então você está apta
a dar aquela aula e a espiritualidade te intuindo, te levando, porque tem conteúdo. Eu acho que da mesma forma um médium, né? Um médium que estuda, o mentor dele tem, tem material para passar uma mensagem, para passar um ensinamento. Tem que ter estudo, não tem jeito. Seja Eu qual for acho o assim. problema, o remédio pode ser encontrado quando nos dispomos a pensar nas palavras de Jesus. Na verdade, são simples as providências, mas nos exigem algum esforço no campo da humildade. Aos poucos, vamos nos fortalecendo e nos renovando para estarmos mais seguros no desempenho de nossas funções. Então, a necessidade de introjetar os ensinamentos de Jesus, os princípios da doutrina espírita. Na verdade, quando a gente evangeliza, a gente tem que se auto-evangelizar, né? E se não fizer isso, e ele continua, toda busca pelo ideal no bem exige luta íntima e esforço de autossuperação. Cabe a nós outros a atitude firme perante os obstáculos naturais de qualquer iniciativa. Podemos encarar as situações com ânimo e coragem, ou gastar nosso tempo em inseguranças, dúvidas e reclamações. Porém, o trabalhador da seara de Jesus, principalmente os que estão engajados na terceira revelação, jamais poderemos alegar que não possuímos as ferramentas necessárias para o sucesso em nosso empreendimento. É um capítulo, né, gente, que nos chama a responsabilidade, né? Porque as ferramentas estão aí. Os materiais maravilhosos estão aí para a gente se preparar para o trabalho, seja com criança, com jovem ou com adulto. Os obstáculos vão aparecer, ok, mas se tivermos munidos de ânimo e coragem, a gente segue em frente. Com certeza, né? Aí ela até coloca aqui, o senhor tem razão. A maioria das complicações que dificultam o trabalho é postas por nós mesmos. Com um pouco de calma e nossa parte, não, que nós muitas vezes criamos os problemas, né, gente? Geralmente, né? Acho que na grande parte das vezes. E essa última página, né? Ele vai dar as boas-vindas a ela muito emocionada, ela sendo bem-vinda à equipe, saindo da posição de estagiária e se tornando membro da equipe Membro da equipe. de acompanhamento das crianças. E ela mostra toda a sua alegria com isso, né? E o Lúcio fala: minha filha, creia no governo atento de Jesus nos trabalhos. O mestre não erra. Se a ele aprouve chamá-la, a você cabe a humildade de aceitar, pois o trabalho só busca o trabalhador quando este está apto a exercê-lo. É seu. Verdade. E eles ficaram ali, trocando impressões, experiências. O céu estrelado, o Cruzeiro do Sul, para que o labor com Jesus aliás,
parecia abençoar as intenções de permanecermos trabalhando para que o labor com Jesus nos faculte a honra de caminharmos cada vez mais seguros em Em direção direção a Ele. a Ele. Capítulo lindo, né, gente? Eu fiquei pensando que esse capítulo ele pode ser usado em reuniões de trabalhadores da Casa Espírita. É, verdade. Não Dá uma, deveria? dá uma palestra e tanto. Para você aí, Dadá. Reunião de trabalhadores que precisa sensibilizar as pessoas. Alguém mais quer fazer algum comentário? Agora a gente podia falar do livro próximo, né? Vamos. Quem está com a coleçãozinha aí? Sabrina e Eliseu. A gente chegou a botar umas propostas lá no grupo, mas as meninas trouxeram uma ideia que eu considerei bem melhor. Lê para gente o tema de cada volume. Eu não estou com o Lema, meu, eu não tô com o meu aqui pertinho, não. deixa a Marta ler. Tá, peraí. A evangelização na regeneração. Diretrizes, reflexões e sugestões pedagógicas para a evangelização espírita no terceiro milênio. Isso tem nos 4 volumes aqui na frente. Agora, o primeiro, fascículo 1, esse daqui. Fascículo 1, contexto planetário. Frentes do trabalho evangelizador na regeneração. Fascículo 2, conhecimento do público-alvo. A metodologia da evangelização, o autoconhecimento e a vivência social. Fascículo 3, fundamentos práticos da educação, eixos norteadores curriculares. E o quarto e último, diretrizes para a escolha dos recursos didáticos, planejamento dos encontros de evangelização. Sabrina, você conhecia essa coleção? E Eliseu, os dois? Não, não conhecia, não. Mostra outra vez aí, meninas. Mostra na caixinha agora. São 4, eles são Uma finos, tá, Sabrina? caixinha, ó, com 4 volumes. Aí, no caso, o próximo livro vai ser o primeiro desse. É, Ó, sim, é uma Vocês caixinha. poderiam postar lá no grupo para mim, por favor? podemos. E eu Ó, posso ver com Cláudia Abreu, se houver interesse de vocês, para ver se ela poderia fazer um preço melhor para quem não tiver. eu não me lembro como foi, que eu comprei junto com outros livros. Não, a gente pode até pesquisar no Amazon, mas quem sabe ela não pode nos encaminhar com um preço melhor, havendo Sim, interesse. sim. A Quem- única coisa que nós precisaríamos é fazer uma pesquisa ali no grupo e termos um tempo para aquisição dos volumes, para a gente recomeçar o estudo. Eliseu tem interesse, Sabrina também? Eu tenho Tem os livros, sim. Ok. eu já tenho os livros, aí. Você tem esses 4 já, Eliseu? Eu tenho quando a Cláudia Abreu teve aqui, eu adquiri Ah, ele. então. Aí você pode mostrar para Sabrina, então, hein, Eliseu? Mostra sim. Aí, ó, você pode mostrar para ela e vamos ver se tiver mais gente interessada, se a Cláudia faria um preço melhor para nós. Podemos ver dessa forma? Ó, eu tenho, Marta tem, Vânia tem. Mas vamos Uhum. ver se vai ter mais gente. Você tem, né, Marta?
Tem. Vamos ver Então, se eu fui vai ter olhar aqui mais. rapidinho os preços. Na Amazon tá 68. Na editora Semeador, que é a própria editora, tá 88. Mas aí tem Então, na frete Amazon tá também. mais barato, né? É Então bom na a gente ver o Amazon tá mais preço dela. barato, né? É, tem que ver também frete. Mas aí pode fazer uma compra só, porque economiza no frete. Eu vou ver com a Boa Nova se eles teriam desconto pra gente também. De repente é melhor do que eu até entrar em contato com o Cláudio, sabia? Boa nova. E Deixa eu ver se eu. A Boa Nova dá desconto pra gente. Lembra daqueles livros que eu comprei? Para dependendo da nós? quantidade, né? Eles dão desconto. A gente. Dependendo da quantidade, não é isso? Isso, isso. Mas Então vamos. a gente Ah, tem que ver também quais as pessoas estão interessadas nesse tá. estudo. É por isso que eu estou pensando aqui que a gente vai ter que ter um tempo para recomeçar. A gente vai É, botar lá a proposta nossa. Vamos dizer que nós escolhemos hoje esse material. Vamos fazer uma colocação e vamos fazer uma sondagem de quem tem interesse de estudar esses volumes. Para começar, nós já temos 5 pessoas, é isso? sim, Mas eu acredito que Cristina Mota não está aqui hoje por conta das netinhas que estão com ela, mas ela teria interesse. Acho que Vanessa também. E vamos ver se a gente consegue ter mais gente aderindo, né? Então, eu vou só dizer isso. A gente vai precisar de um tempinho para poder recomeçar o estudo, ok? então, aí a princípio já tem esse preço que Marta viu. Agora falta você ver e da semeador também já tem o preço. Só ver agora se o da Amazon está mais em conta ou o que você vai ver, Boa nova, né? Boa boa nova. nova. Se tem algum desconto. Primeiro, eu tenho que fazer a sondagem ali, urgente, É, ver o de número de quem teria pessoas. interesse. Ah, tem interesse 5 pessoas. Aí tá, vamos ver Aí cinco vai ter volumes. só um livro para comprar. Exato, exato. Aí Gente, então, não vai ter desconto, né? porque Creio. se só for Sabrina, aí seria só um. É. Tudo bem, vamos ver e a gente retorna. Fiquem Na ligados época ali no grupo. eu comprei para mim e comprei para casa, Felipe Web também. Lá eles têm. Eles continuam evangelizando, Vânia? Continuam. Tá, ok. Gente, vamos então fazer a nossa prece, nossa gratidão, né, por esse tempo todo, desde abril do ano passado, estudando, firmes, o material está gravado no nosso canal. Então, foi muito prazeroso, né, esse tempo que a gente refletiu juntos sobre esse livro. Eu vou pedir para a Sabrina fazer a nossa oração, pode ser, Sabrina? Pode sim. Fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus. Muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui reunidos, finalizando um livro, com tanto conhecimento, tanto aprendizado. Muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Muito obrigada por todo esse amparo da espiritualidade amiga, no nosso trabalho, da Casa Espírita, e que possamos seguir firmes, fortes, perseverantes nesse trabalho tão importante. Fique conosco hoje, Jesus, espiritualidade amiga. Que assim seja. Está gravando ainda, né, Duda?